Boa noite, Caroline. Meu nome é Giovanni. Eu sou a sua professora do curso de aromaterapia. Esse curso, ele é um curso básico para iniciantes em aromaterapia. Aromaterapia é um tema muito complexo, é um tema muito extenso e eu não tenho a ousadia de querer em um curso esgotar todo o assunto, até porque é impossível. Você fazendo esse curso, ele não é o fim da sua jornada como aromaterapeuta. Você se forma aromaterapeuta, mas ele na verdade é o começo da sua jornada. Procura estudar o máximo possível, procura ler vários autores, procura fazer outros cursos, porque a cada autor, a cada professor que você ouvir, com certeza você vai aprender mais um pouquinho. O curso é dividido em 2 aulas. Essa aula de hoje, ela é mais de conceito teórico. Eu explico o que é aromaterapia, explico quais são as ferramentas da aromaterapia, dou um apanhado geral do assunto. A aula, digamos, de aspecto prático, que traz a descrição das essências, traz a descrição do uso das essências, eu deixo para a aula 2. Senão fica muito cansativo para o aluno e quando chegar na parte importante, que é a sequência de essências e de prática de como usá-las, o aluno está cansado e não vai conseguir absorver nada. Então, hoje a gente tem um aspecto geral do curso e na próxima aula eu falo mais detalhadamente sobre cada essência, sobre cada aroma e como trabalhar com cada um deles, ok? Qualquer dúvida que você tenha durante a aula, você pode deixar, pode escrever, que eu interrompo a aula, tiro a sua dúvida e depois a gente começa. Pode me parar a qualquer momento sem problema nenhum. Então, começando, o que é aromaterapia? Aromaterapia é um ramo da terapia holística, do tratamento holístico. Não sei se você já tem conhecimento, se você já tem prática de terapia holística, mas digamos que o tratamento holístico, a terapia holística, vê o ser humano, vê o ser vivo, ser humano, animal, vegetal e mineral, porque a pedra também é um ser vivo. Não apenas como o corpo material que nós vemos. A terapia holística vê o ser vivo como um conjunto de 7 corpos energéticos, entre eles o corpo físico, que é o corpo nosso material. Como assim corpo energético? Bem, o nosso corpo, ele é formado de átomo. Átomo é energia. Então, o nosso corpo, na verdade, não é matéria. O nosso corpo é energia. O primeiro corpo aqui que a gente tem contato, que é o corpo físico, ele é uma energia mais densa. Tão densa que se materializa através do corpo físico que nós vemos. À medida que essa energia vai se tornando mais sutil, ela vai se dividindo entre os outros corpos, entre os outros 6 corpos, até que chega no último corpo, que é o 7º corpo, que é uma energia muito sutil. A partir do 2º corpo a gente não consegue ver e a energia vai ficando cada vez
mais sutil. Para a terapia holística ou para o tratamento holístico, as doenças não surgem exatamente no corpo físico. Elas se manifestam no corpo físico, mas elas surgem nos corpos energéticos mais sutis, nesses corpos que a gente não vê. Como? Através de desequilíbrios energéticos. Esses desequilíbrios energéticos, quando não são tratados a tempo, se condensam, se materializam e então se manifestam no corpo físico através de doença, seja doença física, seja doença emocional. Ambas não surgem no corpo físico que nós vemos, mas sim no corpo energético. Uma vez tratado o desequilíbrio energético, antes de se manifestar em doença, lógico, a doença não surge no corpo físico. Uma vez já instalada a doença no corpo físico, se tratarmos o desequilíbrio energético, o aceleramento, a aceleração da cura do corpo físico. Fica mais fácil, fica mais rápido alcançar o resultado da cura. Isso explica casos em que o mesmo tratamento, a mesma doença em pessoas distintas surgem ou causam efeitos, resultados distintos. Uma se cura mais rápido ou uma se cura e a outra não. É porque quem se curou mais rápido, quem se curou, conseguiu alcançar o reequilíbrio energético que estava causando a doença. Quem demorou um pouco mais, o desequilíbrio estava mais enraizado e a pessoa demorou um pouco mais para conseguir o reequilíbrio. Quem não consegue a cura é porque o desequilíbrio estava tão enraizado que não teve jeito, ela não conseguiu reequilibrar. Então, terapeuta holístico cura? Cura. Doença? Não. Terapeuta holístico cura desequilíbrio energético, que por sua vez leva à cura da doença. Mas terapeuta holístico não cura doença. Terapeuta holístico não dá diagnóstico, nem pode prometer cura ou dispensar o tratamento do médico tradicional. Nós somos, digamos, um aliado da medicina tradicional. Nós trabalhamos em conjunto, lado a lado. Jamais podemos substituir um médico tradicional, a menos que tenha indicação expressa do médico tradicional para que nós façamos o tratamento holístico em vez do tratamento alopático. Isso é muito raro acontecer. Em 10 anos de trabalho com terapia holística, pela primeira vez na semana passada, eu vi um médico dizer para o paciente que a parte dele já estava feita e que agora o paciente deveria procurar um terapeuta holístico, mais precisamente um reikiano, para que o reikiano, a partir dali, assumisse o tratamento e desse continuidade. Foi a primeira vez que eu vi. Geralmente, isso não acontece. Geralmente, nós trabalhamos em conjunto. Quando o médico dá autorização para isso acontecer, aí sim, nós podemos assumir sozinhos. Do contrário, nós trabalhamos em conjunto com o médico alopata. Caso o terapeuta holístico
prometa cura, dê diagnóstico, dispense o tratamento médico, no nosso país, na nossa legislação, inclusive ele comete crime contra a saúde pública. Mais precisamente, artigo 282 do Código Penal, exercício ilegal da medicina, quando dispensa o tratamento médico tradicional. Artigo 283, charlatanismo, quando promete cura. E artigo 284 do Código Penal, curandeirismo, quando faz diagnóstico. Então, pelo menos em nosso país, é terminantemente proibido que terapeuta holístico faça diagnóstico, prometa cura ou dispense o tratamento médico. Mas então, o que eu faço que eu percebi que o meu paciente tem um desequilíbrio energético em determinado órgão? Ou através da minha sensibilidade eu captei que ele está com um problema renal. Diga para ele, olha, você está com desequilíbrio no rim, por exemplo. Sugiro que você procure um urologista em complemento à terapia holística. Pronto, você fez o seu papel. Você alertou o paciente do problema que você viu, sem que com isso você comprometa a ética profissional do terapeuta holístico. Da mesma forma, o aromaterapeuta, ele não vai curar, por exemplo, ele não vai curar uma bronquite usando um óleo essencial que descongestione os brônquios. Ele vai facilitar para que a bronquite seja curada de maneira mais rápida. Você não pode chegar para o seu paciente e falar, você não precisa ir no médico porque eu vou te curar. Ele precisa ir ao médico sim, mas como aromaterapeuta, você dará um suporte a ele que a cura virá de maneira mais rápida. Se o seu paciente disser, eu não quero ir ao médico, oriente a ele, você precisa ir. Se ele não quiser ir, lógico, não tem como você amarrar o paciente, arrastá-lo até o médico, mas pelo menos o seu papel de orientação você já fez. Você orientou e a responsabilidade de seguir ou não é a dele. Mas sempre procure orientá-lo nesse sentido, ok? Aromaterapia, numa definição mais simples, é o uso terapêutico de substâncias aromáticas extraídas do reino vegetal. Isso engloba flores, folhas, frutos e raízes. Aroma, substância aromática. Cheiro. Terapia, tratamento. Então, a grosso modo, aromaterapia seria o tratamento com aroma ou tratamento com cheiro. A aromaterapia, ela trabalha com a essência da planta, com a força vital, a energia vital da planta, que é armazenada em pequeninas glândulas existentes na raiz, na folha, na semente ou no fruto. Essas pequeninas glândulas, essa essência contém um aroma forte e contém importantes compostos químicos, como aldeído, terpeno, fenol, etc. Digamos que esse pedacinho de força vital existente dentro da glândula da planta, ela é 1/1000º da energia da essência da planta. Ali contém toda
a vida da planta, todo o aspecto vital curativo da planta. A aromaterapia não deixa de ser a fitoterapia, porque ela também trabalha com a planta. A diferença é que a fitoterapia trabalha com a planta inteira. A aromaterapia trabalha com um pedacinho da planta que é capaz de representar a planta inteira. Essa essência, essa energia vital da planta, essa parte essencial da planta, digamos assim, ela é extraída da planta através de destilação e forma o óleo essencial. Por que chamado óleo essencial? Porque é um óleo da essência vital da planta. Por isso se chama óleo essencial. Bem básico. Que é a principal ferramenta da aromaterapia. Digamos que o óleo essencial é a base da aromaterapia. É o tudo da aromaterapia. Sem o óleo essencial não existiria aromaterapia. Há até mesmo terapeutas que dizem, em vez de aromaterapia, dizem cura pelo óleo essencial. Porque é realmente o óleo essencial que faz todo o trabalho na aromaterapia. Na aromaterapia, nós temos duas formas de trabalho. A puramente olfativa, que acontece da seguinte maneira. Os receptores olfativos do nosso nariz, ou seja, a mucosa do nosso nariz, o pedacinho do nosso nariz que capta o cheiro, absorve o aroma por meio do nervo olfativo, leva o aroma até o cérebro no sistema límbico, onde esses aromas são interpretados e são identificados. Por coincidência ou não, porque na natureza não existe coincidência, tudo é perfeito, no sistema límbico é onde também ficam registradas as nossas emoções. Raiva, prazer, amor, saudade, ódio, alegria, tristeza. Por isso, muitas vezes nós sentimos um cheiro e esse cheiro nos remete a determinada situação. Você sente o perfume de terra molhada, você lembra de um passeio que você fez no meio do mato e que encantou você. Você sente o cheiro da terra molhada, você sente o cheiro de prazer, porque quando você sentiu o cheiro de terra molhada em determinada situação, aquele foi um momento prazeroso. O sistema límbico, além de fazer a interpretação do aroma, ele ainda associa aquele aroma a determinada sensação que você teve em determinado dia, em determinada situação. E é justamente esse processo, justamente essa sensação de prazer despertado pelo aroma no sistema límbico é que causa o reequilíbrio energético, é que causa a cura pelo aroma. Veja que eu disse cura pelo prazer. Se um determinado aroma despertar no seu paciente uma sensação desagradável, não teremos o reequilíbrio energético, não teremos a cura.
Este é o segredo pelo qual algumas pessoas dizem: mas eu fiz aromaterapia e não me deu resultado nenhum. Porque os óleos, as essências usadas no tratamento não despertaram o prazer necessário para a cura. Aqui eu abro até um parênteses e lhe digo o seguinte: se o aroma determinado, o aroma que você programou para uso no seu paciente, não despertar prazer, substitua-o. Não insista, porque não vai dar resultado. E como eu sei para qual substituir? No curso, nós veremos na próxima aula até, eu monto um kit básico de essência, que são as principais essências usadas em aromaterapia, de maneira a abranger o máximo possível de desequilíbrios energéticos. E nesse kit básico, eu já apresento as possíveis substituições. Se você ver, eu preciso, por exemplo, da lavanda, mas a lavanda desperta uma lembrança desagradável no meu paciente, não vai dar resultado. Então você vai lá na sua apostila e identifica: lavanda pode ser substituída pelo óleo XYZ. Você experimenta o X, deu prazer? Ok, continue. Não deu, vai para o Y. Não deu, vai para o Z. Uma dessas substituições com certeza trará sensação de prazer para o seu paciente. Esse é o segredo para um bom trabalho de um aromaterapeuta: experimentar. Não queira decorar, não queira esgotar o repertório de aromas. Quantidade de planta, quantidade de flores, de árvores existente no planeta é imensurável. A cada dia surge nova descoberta de planta. Então, a cada dia surge nova essência curativa na aromaterapia. Você nunca terá uma delimitação exata de aroma. Agora eu não vou mais usar aroma nenhum, não vou mais aprender mais nada, aprendi tudo, dá para eu decorar. Isso é utopia, isso não existe. Então não queira decorar. Lógico que com o passar do uso, você acaba pegando prática, que um óleo serve para isso, serve para aquilo. Mas decorar é bobagem. Use e abuse da sua apostila, use e abuse de livros de outros autores, use e abuse de outros cursos, exatamente para copiar, para pesquisar, para ver qual essência usar para cada caso. Consulte, pesquise, não tenha vergonha de perguntar. Creio que no e-mail que eu passei de boas-vindas no curso, eu creio que eu passei o meu contato. Se eu não passei, eu passo para você. A qualquer hora que você tenha dúvida, não é porque o curso encerrou que você não vai ter mais contato comigo, que você vai me perguntar e eu não vou responder. Tem dúvida? Me manda e-mail, me manda WhatsApp, o que ficar mais fácil para você. E dentro do possível, não prometo responder imediatamente, mas dentro do possível, eu respondo e tiro sua dúvida. E assim vai ser o nosso trabalho em conjunto enquanto você precisar. Precisou, me pergunta e eu respondo.
Precisou? Pesquise. Está em dúvida? Pesquisa outros autores, pesquisa outros professores, mas sempre pesquise. Sempre vai testando as possibilidades de substituição do aroma para atingir o prazer no paciente. Esse é o segredo para conseguir o reequilíbrio e conseguir a cura energética. A outra maneira com que o óleo... Passo sim, tranquilo, eu passo. Outra maneira de você conseguir a cura pela aromaterapia. Usando o óleo essencial na pele. Nunca diretamente na pele. Você deve diluí-lo, já adianto, ou em creme, ou em óleo, ou em shampoo, condicionador, sabonete, que são chamados carreadores, que a gente vai ver mais pra frente. Você passa isso na pele, além de gerar a inalação do aroma, que por si vai fazer o trabalho através do receptor olfativo. O óleo essencial vai penetrar nos poros, atingir o sangue, circulação sanguínea, o sistema linfático e daí chegará aos órgãos e a parte em desequilíbrio. Dessa maneira, nós temos um trabalho duplo da aromaterapia. O trabalho direto no órgão, aliado com o trabalho pelo prazer. Essa maneira é mais eficaz do que a outra? Não. As duas são eficazes por igual. Qual que é a diferença? Geralmente, quando se trata de um problema já manifestado no corpo físico, nós associamos o tratamento puramente aromático com o tratamento através de creme, de óleo, para que a cura seja, digamos, mais rápida. A gente vai atacar de duas maneiras. Quando o problema é mais emocional, a gente usa mais o aroma. Mas não é que um seja melhor do que o outro. Não é porque nós estamos com desequilíbrio no rim que se nós usarmos só o aroma não vai fazer efeito. Vai. Talvez faça um efeito mais demorado do que se usarmos uma massagem, do que se usarmos um creme que vai atingir também a corrente sanguínea e levar o óleo essencial para o rim. Talvez seja mais demorado, mas vai fazer efeito do mesmo jeito. Quando eu digo massagem, é uma massagem bem básica. É o ato de você passar a mão na pele do seu paciente. Não é necessariamente aquela massagem técnica praticada pelo massoterapeuta. O simples fato de você fazer um carinho no seu paciente já é uma massagem. Então você fez um carinho na zona que está doendo, você está fazendo uma massagem na zona que está doendo. E se você fizer uma massagem com um óleo, ou se você fizer uma massagem com um creme carregado de óleo essencial, você está tratando aquela dor através da aromaterapia. A única observação com esse carinho, vou falar carinho para ficar uma maneira mais sutil, mais simples
de ser entendida, porque massagem pode gerar aquela insegurança. Nossa, mas eu vou fazer massagem, eu não sei fazer massagem, e se eu deslocar a coluna do paciente? Não, não é aquela massagem tradicional do massoterapeuta. Se você souber fazer, ótimo. Você alia as duas técnicas. Se não souber, é mesmo um carinho, um cuidado ali, uma atenção que você vai dar para aquela área que está dolorida. Simplesmente isso. Você fez esse carinho sempre de maneira horária. Nunca faça um carinho da direita para a esquerda. É sempre da esquerda para a direita. É sempre no direito, sempre na direção, no sentido horário, esquerda para a direita. Isso eu vou tratar na outra aula também, mas só adiantando que eu lembrei agora, e é algo bom a gente sempre repetir. Falando um pouco sobre a história da aromaterapia. Desde que o mundo é mundo, essa é a verdade, todas as culturas trabalham de alguma maneira com o cheiro, com o aroma. Mesmo quando as culturas eram basicamente orais, que não tinha registro por escrito, nós temos conhecimento, nós temos, digamos, não seria nem conhecimento, mas nós temos assim, alguém falou que alguém usou, alguém mencionou que alguém estudou, que alguém trabalhou com o cheiro. Por quê? O cheiro faz parte de um dos fatores básicos do ser humano. É através do cheiro que a gente identifica, por exemplo, algo que a gente não gosta e que pode ser venenoso. Por exemplo, um produto estragado que a gente vai comer e que vai causar intoxicação. É através do cheiro que a gente identifica que aquele alimento não é saudável para a gente comer. Então, o cheiro faz parte até mesmo da nossa sobrevivência. Então, o cheiro, o aroma, a aromaterapia é trabalhado, na verdade, desde que o mundo é mundo. Os primeiros registros que nós temos data da era neolítica. E do registro escrito, porque na era neolítica não tinha nossa escrita, né? Desde que foi inventada a nossa escrita, os primeiros registros datam de 5.000 anos na China e no Antigo Egito. Embora desde que o mundo é mundo a gente use aromaterapia e os primeiros registros de aromaterapia são datados de 5.000 anos, a perfeição na destilação do óleo essencial iniciou no século XVI, com o trabalho dos alquimistas. E o amplo uso medicinal, a sofisticação na destilação foi aprimorado através do século XVIII, com o trabalho dos boticários e os herboristas. Os boticários seriam o que hoje são os farmacêuticos. Eles sofisticaram a destilação que os alquimistas começaram. Digamos que eles são os pais da aromaterapia que nós trabalhamos hoje. Se eles são os pais, quem é a mãe?
A mãe é Margarete Maury, falecida em 1960. Por que ela é a mãe da aromaterapia? Porque ela é a pioneira no uso dos óleos essenciais. Os boticários, os herboristas, refinaram o uso do óleo essencial, mas não o usaram exatamente para a cura. Usaram para fazer perfume, para fazer creme, para fazer uso estético, mas não com a sofisticação, digamos assim, de Margarete Maury. Margarete Maury, ela foi a primeira a desenvolver método de aplicação de óleo essencial através de massagem, de acordo com a personalidade de cada um. Ou seja, ela estudou a personalidade de cada paciente dela e, de acordo com a personalidade, ela escolheu o óleo essencial destilado mais indicado para trabalhar com aquela pessoa. Então, ela deu o primeiro passo para a aromaterapia que nós conhecemos hoje. Ela fez a aromaterapia voltada para a cura da personalidade, que é exatamente o que nós fazemos hoje. Ela nem tinha noção de que ela estava trabalhando com cura energética, mas estava. Por isso ela é chamada de a mãe da aromaterapia. Tá, ela deu o primeiro passo e então, depois dela, o que aconteceu? A estruturação medicinal, o trabalho medicinal da aromaterapia começou por volta de 1928, 1930, quando um químico francês, Maurice René de Gattefossé, ao fazer testes com cosméticos, queimou a mão. E por instinto, ele tinha próximo dele um pote de óleo puro de alfazema. Por instinto, ele mergulhou a mão naquele pote. E ele viu que a dor passou. E poucos dias depois, ele reparou que, na sequência de dias, ele reparou que a cicatrização da queimadura foi mais rápida e não deixou marcas. Aquilo deixou intrigado. E ele então decidiu testar se realmente os óleos essenciais, os óleos puros, tinham poder de cura. Como ele fez isso? Ele testou em soldados feridos na Primeira Guerra Mundial. Testou com a ajuda de diversos enfermos. E notou que não só o óleo de alfazema acelerava a cura das queimaduras, como outros óleos aceleravam o processo de cura de infecção e de inflamação. Dando sequência às pesquisas de aromaterapia, um médico, também francês, veja que os estudos da aromaterapia, eles foram mais detalhados, eles foram mais precisos na França, talvez pela fama que a França tem de trabalhar, de desenvolver com aromas nobres. Lá os aromas são mais estudados e lá a aromaterapia foi estudada com mais detalhe. Talvez por isso, eu também estou chutando. Ninguém tem certeza se é realmente isso, mas por dedução eu creio que seja assim.
Muito bem. O médico Jean Valnet conheceu o trabalho desse químico e decidiu ampliar o estudo. Ampliando o estudo pioneiro, ele descobriu que os óleos essenciais têm propriedade antiviral, antibacteriana, antifúngica, antisséptica e oxigenadora. O que é oxigenadora? Os óleos essenciais fazem a circulação correr mais rápida. Com isso, há maior oxigenação do corpo. Existindo maior oxigenação do corpo, essas propriedades químicas de cura chegam mais rápido nos corpos, nos órgãos em desequilíbrio, nos órgãos que precisam ser tratados. Então, digamos que ele descobriu que a aromaterapia ataca de 2 modos. Leva o óleo essencial, a essência da planta, para o órgão em desequilíbrio e faz com que a circulação seja acelerada para que isso chegue de maneira mais rápida ao órgão doente. Descoberto isso, Jean Valnet, em conjunto com os médicos, também franceses, Paul Belache e Jean-Claude Laplace, realizou pesquisas com pacientes de câncer, tuberculose, diabetes e outras doenças graves. Isso não podemos nos esquecer que é 1900 e lá vai para trás. Então, se câncer hoje é difícil de ser tratado, imagina naquela época. E mesmo com toda a restrição médica, a limitação médica daquela época, eles tiveram grande sucesso na aceleração da cura destas e de outras doenças graves. Então, eles fizeram vários tratados médicos, várias publicações médicas atestando a cura pela aromaterapia. Eles puderam dizer aromaterapia cura? Sim, porque eles eram médicos. Médico pode dar diagnóstico, médico pode atestar cura. Nós não podemos. Então, nós podemos dizer que nós restabelecemos o padrão energético que levou à cura. Ok? Apenas isso. Eles atestaram. A aromaterapia curou. Se um médico atestar a aromaterapia que você praticou curou, você repete. Do contrário, para a sua precaução, devido à legislação criminal brasileira, tome o cuidado de dizer cura energética, não cura de doença. Talvez em outro país, se você for trabalhar, você possa diagnosticar, possa dizer que curou uma doença. No nosso país, não. Ou você cometerá crime. Enfim, os trabalhos combinados de Maury, que começou trabalhando com o aroma de acordo com a personalidade de cada paciente dela, com Valnet, que testou e comprovou a aceleração da cura de doenças, câncer, tuberculose, diabetes e outras. A combinação do trabalho deles criou a aromaterapia que hoje é empregada mundialmente. Foi a união justamente do aroma com a pele que eu mencionei no slide anterior. Esse é um resumo, digamos, da aromaterapia. Claro que há muitos outros estudiosos
Os estudos continuam até hoje. A cada dia há novas descobertas, há novas surpresas. Se eu for falar detalhadamente todos os estudos, toda a história, a gente fica um ano só estudando história da aromaterapia. Esse é um resumo dos primórdios, de como começou a aromaterapia, para que você tenha uma noção e você saiba que nada é adivinhação. Nada é, eu vou ver se funciona. Nada é magia. Nada é adivinhação. É teste científico. É estudo científico. Tudo que eu passar para você, tudo que eu for, todo óleo essencial que eu disser para você, serve para isso, serve para aquilo, é com base em estudo científico. Então, quanto a isso, você pode ter certeza que você trabalha com ciência e pode dar certeza para os seus pacientes que você está fundamentada em ciência e não em adivinhação, não em magia, não em acaso. Nada é acaso em aromaterapia. Ramos da aromaterapia. Digamos que a aromaterapia ela é dividida em 3 aspectos, em 3 ramos. O primeiro ramo é o ramo fisiológico. Acontece o tratamento pelas propriedades químicas dos óleos essenciais absorvidos pelo toque ou pelo olfato. É a parte da aromaterapia que trabalha com o produto químico, com a essência química da planta. Psicológica. É a ação exercida sobre a mente e as emoções humanas através das sensações estimuladas pelo olfato. É o que eu falei da sensação de prazer, que não adianta você colocar um aroma que não vai dar prazer para o seu paciente. Ele não será curado. A aromaterapia a gente vê também em estética, por exemplo. O esteticista usa um creme com cafeína extraído do café. É aromaterapia. Para obter a cura da celulite. E não obtém nada, não há melhora nenhuma. Aí a gente vai investigar e a cafeína, aquele aroma do café, não traz uma boa lembrança, uma boa sensação para o paciente. Não teve cura e não vai ter nunca. O correto é substituir por algo que acelere a circulação, acelere o metabolismo, que promova a desinflamação, desintoxicação da célula e cause prazer ao paciente. Certo? E o outro aspecto, ou outro ramo da aromaterapia, o aspecto energético. É justamente a cura energética produzida pela aromaterapia, pela essência energética da planta. Esse aspecto energético da aromaterapia produz efeitos sobre a energia do nosso corpo, que acaba sendo alterado pela memória energética trazida pelo óleo da planta. Traduzindo em miúdos, em palavras fáceis. Essa boa lembrança, esse prazer dado pela aromaterapia, muda o aspecto energético dos nossos corpos.
Prazer traz boa energia. Boa energia muda o que está em desequilíbrio energético para equilíbrio energético. Então, traduzindo de uma maneira bem fácil de entender, a aromaterapia ataca de 3 modos. Ataca pelo fisiológico, pela pele. Ataca pelo psicológico, pelo emocional, pelo prazer. E ataca pelo energético, que é o reequilíbrio energético causado pelo prazer. É um trabalho conjunto, é um trabalho triplo. A aromaterapia não trabalha só com energia, ou só com a pele, ou só com a emoção. Ela trabalha com os 3. Ela ataca de 3 lados, digamos, para obter a cura energética e acelerar a cura física no paciente. Quais são as ferramentas da aromaterapia? Óleo essencial é a ferramenta mãe da aromaterapia, que é aquela energia vital da planta extraída da glândula. Digamos que uma gotinha de óleo essencial tem a planta inteira traduzida nele. É você ter a planta em uma gotinha de óleo, certo? Então, o óleo essencial, que é a essência da planta extraída pela destilação. Essência não é óleo essencial. Essência é a substância produzida artificialmente, produzida em laboratório, que imita o aroma do óleo, imita o aroma da planta, mas ela não tem as propriedades químicas e a propriedade energética da planta. Ela tem apenas o aroma. Alguns terapeutas não trabalham com essência de maneira alguma, mas essência até pode sim ser usada dentro da aromaterapia, exclusivamente para casos emocionais, desequilíbrios puramente emocionais, que a gente vai tratar aquela emoção desagradável, despertando prazer através de um aroma agradável. Por exemplo, uma depressão, uma tristeza, algo puramente emocional. Nada, nenhum desequilíbrio físico. Por exemplo, nenhum desequilíbrio de dor física. Se for dor física, se for questão física, descarta a essência. Se for problema emocional, a gente até pode usar a essência, trabalhando exclusivamente pelo olfato. Nada de toque, nada de carinho, nada de massagem. E de maneira esporádica. Digamos que você percebe que o seu paciente precisa de rosa. Rosa é o óleo essencial mais caro que tem, é caríssimo. E você está numa emergência, você não tem condições de comprar o óleo essencial de rosa. A essência é mais barata. E você pode usar essência porque você vai trabalhar exclusivamente pelo olfato. Esporadicamente, naquela situação de emergência, você usa a essência, apenas com o olfato. E assim que der, você repõe seu kit com o óleo essencial de rosa.
Isso é para caso extremo que você precisa fazer o tratamento e não tem óleo nenhum que possa substituir e trabalhar aquele problema. Então, apenas com o olfato você usa a essência, só e de maneira esporádica. E a terceira ferramenta da aromaterapia são os carreadores. O que é isso? É o material usado para diluir o óleo essencial. O óleo essencial é muito forte e não deve ser usado puro sobre a pele, porque inclusive pode causar queimadura. E alguns óleos são fotossensíveis, por exemplo, os cítricos, de limão, de laranja, você usa na pele, mesmo que você lave, saiu no sol, é queimadura de pele na certa. Outros óleos podem causar alergia, outros óleos podem causar inflamação e irritação de tão fortes que são. Então, para isso, você deve diluí-los em produtos chamados de veículos ou carreadores. E quais são esses veículos? Óleos naturais. Não use óleo sintético para trabalhar com aromaterapia. Não dá certo. Tem que ser óleo natural. Na próxima aula eu passo para você os principais óleos naturais, os óleos naturais mais trabalhados. Água, sim, pode usar água. Creme, shampoo, condicionador, etc. Tudo que você possa diluir o óleo essencial e trabalhar com o seu paciente é chamado de veículo ou carreador. Mesmo usando apenas o olfato, eu devo diluir o óleo essencial? Sim, porque ele é muito forte. Sem contar que ele é muito caro. Se você usar um aromatizador com um dedo de óleo essencial, você gastou uma fortuna. Agora, se você usar um aromatizador com um dedo de água, por exemplo, e umas gotinhas do óleo essencial para evaporar aquela água, inundar o ambiente e fazer o efeito de cura, você fez o mesmo efeito que trabalhar com o óleo puro e economizou uma quantia significativa. Sem contar que você vai perder o óleo, porque ele vai queimar e tudo aquilo que você colocou ali vai queimar, vai oxidar, vai evaporar de maneira muito rápida, porque ele é volátil, ele evapora rápido, e aquela sensação de óleo queimando, aquele aroma de óleo queimando, em vez de produzir um efeito agradável para o seu paciente, vai causar um efeito desagradável, porque ninguém gosta de sentir cheiro de queimado. Então, mesmo tratando apenas com o olfato, fluidifique, dilua o óleo essencial, tanto por questão econômica quanto por questão de prazer para o cliente. Qualquer dúvida você me interrompa, tá? Sem problema algum. Tá, e eu falei para você que a gente vai usar essência apenas de maneira esporádica. Como que eu vou diferenciar o que é óleo essencial do que é essência? Alguns produtores, alguns fabricantes, alguns fornecedores sérios diferenciam. Eles colocam lá essência. Outros não. Outros tratam o óleo essencial como se fosse essência.
e você acaba levando gato por lebre. Isso, infelizmente, existe muito no mercado. E como eu vou diferenciar um do outro? O principal será o preço. Você nunca vai encontrar um óleo essencial de 4, 5 reais, igual você encontra uma essência. Por quê? A essência é feita de maneira artificial no laboratório. O óleo essencial é extraído de plantas e muitas vezes, como o de rosas, por exemplo, precisa de toneladas de pétalas, de toneladas de folhas, de toneladas de plantas para se produzir 1 ml de óleo. Então, ele jamais terá o mesmo preço de uma essência. Essência você encontra até por R$3, como eu encontrei semana passada. Um óleo essencial de boa qualidade você não encontra por menos de R$30, R$40. Mas também um óleo essencial você vai usar o quê? 2, 3 gotas por vez. Então vai durar muito. Você compra o óleo essencial. Adianto, não compre o kit de uma vez só. Vai comprando aos poucos, à medida que você vai identificando necessidade em um ou outro cliente, em um outro paciente, você vai adquirindo o óleo essencial. Faz uma anamnese, um primeiro atendimento básico com o cliente, com o paciente, para identificar as necessidades. Identificou as necessidades, você cruza os olhos que você trabalhará. Viu que não tem nenhum óleo possível para trabalhar, você vai e compra. Exatamente pela questão econômica. Porque o óleo essencial não é barato. E você pode comprar um óleo e nunca usá-lo. Ou você pode comprar um óleo hoje e vai só usar daqui a 6 meses. Você gastou hoje um dinheiro desnecessário. Deixa para comprar quando você for usar. Faz a identificação do problema e compra o óleo necessário para ele, desde que você não tenha. E que mais? Como eu vou identificar? Outras dicas. Um óleo essencial jamais será vendido em vidro transparente, porque com a luz ele oxida e ele perde o efeito rápido. Antes de você abrir o vidro, ele já não está fazendo efeito nenhum. Por isso ele é sempre vendido em vidro âmbar ou em vidro azul cobalto. Essência geralmente a gente encontra em vidro transparente. Está em vidro transparente não é óleo essencial. Não compre. Os óleos essenciais são sempre transparentes ou amarelo claro, com exceção da camomila, que o óleo de camomila é azul, o óleo de tangerina, laranja e orégano é alaranjado. Tudo isso tem na apostila, tá? Não se preocupe em sair correndo para anotar, não, porque tem na apostila caso você precise consultar. E se você não achar, você me pergunta. Tá em dúvida com o óleo? Tira a foto, me manda, que se eu não souber, eu consulto os universitários. Eu tenho colegas aromaterapeutas que trabalham comigo, a gente está sempre trocando informação. Se eu não souber, eu pergunto, você conhece esse óleo? Ele é bom? Ele é de boa procedência? É óleo mesmo? E te passo, ok? Patchouli, canela e vetiver, que são marrom. E o cedro do Himalaia e a bergamota, que são verde. Fora isso, eles são ou transparentes ou amarelo bem clarinho. Enquanto que essência, por exemplo, essência de rosa vermelha, você vai encontrar vermelha. Essência de limão, você vai encontrar verde.
essência de jabuticaba você vai encontrar roxo e assim por diante. Óleo essencial não tem cor exuberante. Se tiver cor exuberante, é essência trabalhada com corante em laboratório. Óleos essenciais não se dissolvem facilmente em água, porque eles são óleo puro. Essência dissolve facilmente em água, porque elas são óleo misturado com álcool ou com qualquer outro veículo que facilite a dissolução em água. Dissolveu fácil, é essência, não é óleo. Óleo essencial jamais terá odor, cheiro, um fundinho de cheiro de álcool ou de óleo de cozinha. Tem um fundinho de óleo de odor de álcool, parece perfume, é essência, não é óleo. Tem um cheirinho assim, um fundinho de óleo de cozinha, é essência, não é óleo. E os óleos essenciais duram mais tempo na pele. Esse, aliás, é o segredo do perfume francês. Perfume brasileiro trabalha com essência. Perfume francês trabalha com óleo essencial. Digamos assim, perfume de boa qualidade, não vamos generalizar perfume brasileiro, porque hoje já temos perfume de ótima qualidade no Brasil. Mas o perfume francês em si só trabalha com óleo essencial. O perfume brasileiro geralmente trabalha com essência. Raros são aqueles que trabalham com óleo essencial. E o perfume com óleo essencial dura mais tempo na pele. Essência você passou, daqui a 5 minutos sumiu o cheiro. O óleo essencial dura horas e horas na pele. Essas são as dicas mais básicas para você diferenciar o óleo essencial. E muito importante também, trabalhar com fornecedor que você conheça, com fornecedor sério, com fornecedor responsável. Na dúvida, não compre. É preferível você não comprar do que depois passar raiva ou sem querer acabar prejudicando o cliente em vez de ajudá-lo. Essência causa muita alergia. Essência causa muita intoxicação. Então, em vez de causar um benefício para o cliente sem querer, você pode acabar prejudicando. Mesmo um óleo essencial, você tem a certeza de que ele é óleo essencial. Você precisa de alguns cuidados para adquirir seu óleo essencial. Primeiro é confiar no fornecedor do qual você está comprando. Segundo, verifique a composição química do óleo. A mesma planta pode variar a concentração de acordo com a hora da colheita, de acordo com o local do plantio, de acordo com a parte da planta que foi extraído o componente químico. Por exemplo, uma camomila colhida na parte da manhã, ela vai ter maior concentração de uma propriedade química diferente da camomila extraída na parte da tarde. Então, um óleo essencial de boa qualidade já traz no seu rótulo. Se não tiver no rótulo, porque o vidrinho é pequenininho, mas pelo menos em algum lugar para você
consultar já traz a composição química e a concentração química de cada substância. Não é porque 2 óleos são da mesma planta, por exemplo, óleo de cravo, que eles terão necessariamente a mesma composição e a mesma concentração química. A concentração se dá pelo horário da colheita e a composição se dá pelo local de plantio, porque a terra onde é plantado determinada planta influencia na sua composição química. Uma terra num lugar mais frio, em uma terra num lugar mais quente, uma terra na serra, uma terra perto do mar, uma terra onde se usou produto químico, uma terra trabalhada apenas com cultura orgânica, tem diferença de uma para outra. Com isso, terá diferença a composição química do óleo. Pergunte ao seu fornecedor. Se não tiver identificação, pergunte ao seu fornecedor qual é a composição química e qual é a concentração química desse óleo. Ele tem que saber te responder. Se ele não souber, fica com o pé atrás e não compra. Sem contar também, outro dado importante, que a mesma planta, uma planta com o mesmo nome popular, pode não ser necessariamente a mesma planta científica. Vou explicar o que eu estou dizendo. Por exemplo, orégano. É orégano e é orégano. Pronto, acabou. Só que existem várias espécies de orégano. Como que eu vou saber qual é o orégano que eu devo usar? Através da composição química dele. Através da concentração química dele. É a base química do óleo que vai te trazer o respaldo para usar nisso ou naquilo. Então você deve tomar o cuidado de conhecer o óleo que você está comprando. Digamos que isso seria até a chave de ouro da aromaterapia. Mas é claro também, se já é um fornecedor que você conhece, já é um fornecedor que você confia, vai muito também da confiança do seu fornecedor. Você confia nele. Ele disse que é isso ou aquilo, pronto, está feito. Pode trabalhar tranquilo com o óleo. Isso são apenas dicas, principalmente para quando a gente está começando, a gente não passar raiva, não comprar gato por lebre. Como que a aromaterapia trabalha com as partes do nosso corpo? Com o olfato a gente já sabe. Vai lá no cérebro, sistema límbico interpreta, decodifica, dá prazer e leva o reequilíbrio. Mas e no corpo exatamente? Como trabalha? Na pele, atua como tônico. Aumenta a temperatura local e com isso melhora o metabolismo celular. O aumento da temperatura acelera o trabalho da célula. Acelerou o trabalho da célula, vai trabalhar mais depressa e vai trazer a cura de maneira mais rápida. Por isso, para a pele, nós costumamos trabalhar com creme, máscara, loção, que intensifica o benefício dos componentes químicos do óleo essencial. Na circulação sanguínea, absorve a pele e vai para a circulação sanguínea. Estimula a circulação, acelera
a circulação e favorece a oxigenação, digamos que favorece a troca gasosa, a alimentação entre as células do nosso organismo. Ao acelerar a circulação, a aromaterapia melhora o funcionamento do sistema linfático. Com isso, melhora a eliminação de toxina. Eliminou toxina, consequentemente, o corpo vai se equilibrar, se equilibrando, a cura chega de maneira mais rápida. Na musculatura, a aromaterapia relaxa o sistema muscular. Relaxou o sistema muscular, além da sensação de prazer, porque o paciente está relaxado, aumenta a resistência e a elasticidade das fibras musculares, combate tensão, combate estresse e, com isso, combate a dor muscular. No sistema nervoso, nervo, ansiedade, a pessoa está nervosa, a pessoa está ansiosa, não. Sistema nervoso, que eu digo assim, é a rede de nervos do nosso corpo. Nervo ciático, por exemplo. No sistema nervoso, a aromaterapia favorece o desbloqueio da nossa rede de nervos, melhora a recepção das mensagens sensoriais e a coordenação das funções vitais. Com isso, também diminui a sensação de dor. A dor vem do sistema nervoso. Melhorando a resposta, melhorando o desbloqueio da rede de nervos do nosso corpo, diminui a sensação de dor física do corpo. Ou seja, a aromaterapia trabalha de maneira conjunta, abrangente, geral, no nosso corpo físico e energético. Dúvidas? Você quer aproveitar para dar uma adiantada, dar uma passada em alguns óleos essenciais, que a aula acabou terminando uma hora mais cedo do que geralmente eu programo, ou você está cansada e você quer deixar para a próxima aula? Se você quiser, a gente dá uma adiantada, que geralmente eu programo umas 3 horas de aula, mas como você não teve dúvida, a gente deu uma acelerada. Se você estiver cansado, a gente deixa tudo para a próxima aula. Se você quiser, a gente dá uma antecipada, dá uma adiantada. Ok, sem problema nenhum. Eu já faço assim mais curtinho, porque eu só tenho a noite. E eu sei que a noite pra gente é mais corrido mesmo. Então, sem problema nenhum. Aí no dia 31, eu já consegui com a Abrat a troca da aula. Aí no dia 31, a gente continua, eu dou uma passada nos óleos essenciais, dou uma passada nas essências, nos carreadores e na melhor maneira de usá-los. Mas lembro você que você não deve decorar. Você deve entender e consultar caso a caso o que você vai usar de acordo com o seu paciente, ok? Vamos encerrar então a aula e eu vejo você, se Deus quiser, no dia 31. Boa noite, bom descanso, bom sono para os seus filhos. Fique com Deus. Muito
Obrigada por sua presença na sala de aula hoje. Muito obrigada.